Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Gustavo Bocha. Aqui é o Iso. Aqui é o Luke. Aqui é o Tojo. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos ao segundo episódio da Maratona de Mangá em Quadrados do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo Tudo certo bom, com cara. você, Judeu? Tudo bem. Muitas pessoas mais uma vez respondendo. Casa Ao mesmo cheíssima. Cheíssima. Casa cheíssima. A gente tá indo aqui para o episódio 376, Taste of Illness. A gente vai comentar o mangá escolhido pelo Luke nessa maratona de mangás curtos de no máximo 4 volumes que a gente tá comentando aqui. Um manhwa, né? Um manhwa, uma webtoon, inclusive, do querido agora autor, já comentado há 13 anos atrás, autor de Anara Sobanara, Ha-Il Kwon, correto? É um recorde de entre aparições no Mangá ao Quadrado. Tem que ser, não é Deve possível. ser. Tem que ser. Teremos que ver. Episódio 60, estranho, é muito tempo atrás. Não, então, você cortou, porque eu ia trazer essa informação como algo surpreendente, que faz 13 anos que a gente falou de Anara Sumanara. 13, faz muito tempo. O podcast, sei lá, recém-saído do Mangá ao Quadrado semanal. Tipo, é um formato muito antigo, a imagem do post é muito antiga. Muita coisa mudou desde então. Muita não coisa existia, mudou. sei lá, não existia Haikyuu ainda, basicamente. Pois é. Uau. Não existiu One Piece. Não. Muita coisa mudou com os webtoons e com o autor também, algo que eu gostaria de comentar. A gente já comentou, mas antes de mais nada, eu queria lembrar que Ao Quadrado tem o Apoia-se, é apoia.se/Ao Quadrado. O Mangá ao Quadrado, como já mencionado, tem muito tempo de existência. Se você quer contribuir, ou você quer prestigiar essa nossa longa duração, você pode apoiar a gente com quanto dinheiro você quiser, mas com R$10 ou mais, você tem o seu nome lido aqui de forma recorrente, como as seguintes pessoas: Felipe Germano da Silva, Maurício Xavier, Miauzoca Leonardo Rodrigues de Oliveira. e Douglas Herbes Passer Lacerda. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Vamos lá, Taste of Illness, mangá de 2018 de Ha-Il Kwon, escolhido pelo Luke, que nem todo episódio dessa pequena maratona que a gente tá fazendo. A gente já teve uma pequena introdução do motivo de cada um ter escolhido esse mangá, mas eu gostaria de reiterar para quem não escutou. Luke, que está trazendo Taste of Illness pra gente comentar. Obviamente, tirando o motivo, é um mangá que eu gosto e eu quero falar dele com vocês, eu sempre procuro algo que é um pouquinho diferente, assim, né, pra desafiar um pouquinho mais o que a gente tá comentando. E eu acho que um webtoon, que a gente não comenta há muito tempo de um webtoon desse podcast, ia trazer essa dinâmica diferente, pra você discutir outro formato, outra variação. E esse é um mangá que ninguém comenta aí, de um autor que foi queridinho do Mangá ao Quadrado um tempão atrás, de ver o que vocês acham dele hoje em dia. Eu pensei que seria uma experiência bem válida de se ter. Sim. Foi uma excelente escolha, Luke. Pode falar, estranho, desculpa. Eu só ia falar para os ouvintes ajustarem o ouvido, porque a gente vai chamar de mangá mesmo sabendo que é manhwa. Mas porque o nosso cérebro está condicionado. Como o quadrinho. No Japão tudo é mangá. Gibi, quadrinho, tudo junto aqui, não tem problema. Só pra ajustar o cérebro aí, porque você vai ouvir bastante a gente tropeçando. Normal. Já mangá ao quadrado por um motivo disso aí. Eu adorei que um dos motivos é você estar trazendo essa webtoon, e a gente não comenta mesmo de webtoon há muito tempo. É possível que a Anara Sumanara foi mesmo a última que a gente comentou, eu não tenho a mínima ideia. Uhum. Porque eu não digo nem não teve um enquadrado de uma. Acho que muito tempo que a gente não toca no assunto, assim, no geral. E a gente já teve um episódio sobre webtoons, e esse é o gancho que eu queria puxar de você, Luke, porque
há 13 anos atrás, eu e o Estranho estava bem empolgado com o futuro das webtoons, né? A gente apostava tanto. Eu não quero me estender muito sobre esse assunto, eu quero comentar do mangá de fato, mas a gente estava tão empolgado com a possibilidade, tipo, a webtoon parecia o futuro lógico do mundo dos quadrinhos, né? Desse negócio que dá pra ler no celular ou não. E de 13 anos pra cá, você que tá trazendo webtoon, vou perguntar pra você, Luke, você acha que esse futuro se realizou? Como é que tá as webtoons hoje em dia? Você lê muito, você lê pouco? Eu leio quase nada. Esse foi o que eu nem lembro como que eu descobri. Acho que foi coincidência. Depois eu vi que era do autor de Nana Sumanara. Mas, assim, isso é pessoal meu, né? Porque por outro lado, elas são muito populares. Existe um público muito grande pra elas. Inclusive, existe um público muito grande que lê o webtoon e não lê muito mangá no geral, assim. Sim, é exclusivamente webtoon. Criou-se um nicho próprio, né? A galera que lê webtoon e até pode ler mangá, mas é parte diferente da interação. Agora, por ser um processo de produção que foi muito democratizado mesmo, né? Você vê que tem esses vários sites com bilhões de publicações. Nossa, sim. O nível de qualidade que você é muito questionável às vezes quando você vai ver o tipo de obra que é publicado. Então, eu acho que o webtoon ele cresceu e se diluiu. E se fechou num nicho próprio de alguma forma. Eu acho que é por isso que, pelo menos eu, fiquei de fora desse nicho, porque acabou não tendo muitas convergências com o tipo de coisa que eu lia, e a produção tava realmente, tipo, é muita coisa, em muito lugar, muita gente fazendo, e ninguém tava fazendo essa curadoria pra mim do que eu devia estar lendo ou não. Então eu não queria ser eu a pessoa que ia ler a Shonen Jump dos manhwas inteiro pra ver o que era bom pra falar pros amigos. O que é uma qualidade, na verdade, mas se você vê, eles têm muita coisa acessível oficialmente. De um sistema ok de você ler um capítulo por dia de graça ou coisas desse tipo, que é acessível. E tem o site, aquele famoso, né? O Webtoon, o aplicativo. O literal, É muita coisa. E é tudo, você consegue ler em português, em inglês os mangás, os manhwas, e num nível que o mangá não chegou nem perto de ter essa centralização e esse acesso legal às obras. Começou recentemente, mas ainda tem uns projetos meio capenga, né? E mesmo assim a pirataria fica enchendo de webtoon e tendo que perder site, porque caçam os webtoon. É verdade. Mas aí é vocês que não leem as coisas mais desconhecidas, né? Vocês vão atrás só do que é popular mesmo, aí não tem mesmo. Eu concordo com você, Bocha, e eu discordo ao mesmo tempo. Porque eu discordo de você, na verdade, Estranho, porque eu não acho que a Webtoon se tornou um nicho, porque ao contrário, rolou meio que uma pata do macaco com que a gente estava sonhando quando a gente comentou de Anara Sumanara, porque a gente viu aquela pequena experimentação que ele estava fazendo e a gente imaginou, é o começo, olha quanta coisa maluca ainda dá para fazer com esse negócio. E a Webtoon explodiu de popularidade de uma forma em que não se viu necessária, tipo, a experimentação. Sim. É o que eu falei da facilidade de produção, né? Elas acabam, em vez de ter uma quadrinização diferente, elas passam a ter o oposto, né? Vira realmente só um quadrinho depois do outro pra contar a história verticalmente. Eles só descobriram a forma de fazer meio que padrão e a experimentação meio que desapareceu. Porque não é... Chuto que não é fácil de produzir também. Embora aqui a gente vai ter uma ou outra página um pouco mais diferente, mas o meu ponto de diluição é meio que nesse sentido, tipo, tem muito que se produziu e muito nesse padrão, assim. Não tô falando nem de qualidade, nem nada. É só que se democratizou. Tipo, é muito fácil. Ele para todos os efeitos, o quadrinho das mídias sociais. Assim. Ele é o quadrinho do mundo moderno, em que tudo é mais rápido, tudo é mais dinâmico. Então, a passagem do scroll só se tornou um quadrinho dinâmico. É isso que virou na maioria dos casos. A leitura aqui desse mangá, do manhwa, foi muito
tranquila, porque era muito fácil fazer o scroll ali. Mas, se bem que mérito até nesse sentido, porque não é toda webtoon que é assim. E o Bocha provavelmente tem razão, por isso que eu concordo com você, Bocha, que provavelmente se eu estivesse caçando webtoons que nem eu caço mangá, eu estaria achando mais coisas que nem Taste of Illness, porque Taste of Illness existe, ele é fantástico, ele é experimental, então deve estar por aí. Mas as coisas que chegam pra mim, Bocha, é Solo Leveling, sabe? As coisas que explodiram, Solo Leveling é gigante, Ou tem os mil isekais, os mil histórias de vilã, essas coisas, Eu falo mais no sentido que tem muitos sites de mangá gratuito que eles vão ser publicados mangás, entre essas mais independentes, assim, e a leitura é liberada um pouco mais que nem que vocês estavam elogiando o site de Webtoons. Sim, mas aí é um formato diferente. Não são necessariamente publicações independentes que a gente tem esse acesso em manhwa. Mas eu concordo que a gente deveria ter procurar mais coisas de fato independentes desse nível. A gente não faz tanto isso. O problema, vou falar qual é o problema. O problema é que não existe um webtoon ao quadrado. Um outro podcast aí pra recomendar a hipsteragem pra gente. Quem que tá falando? É verdade. Não precisa de um webtoon ao quadrado. Alguém faz um aí. Eu quero saber as coisas malucas que estão saindo das webtoons. Provavelmente existe. Se existe ouvinte, você conhece, recomenda pra gente, porque eu quero algum que a gente guia. já tá tão ocupado com tantos mangás Não dá pra ser tudo a gente, desculpa. Mangás e quadrinhos nacionais, né? Nossa, não dá pra vencer, não. Não dá pra vencer, não, gente. Não dá pro Mangá ao Quadrado resolver todas as indústrias. Salvar. Não dá pro Mangá ao Quadrado salvar todas as indústrias. A gente precisa contratar um especialista. Assim, não que os manhwas precisem de salvação. Precisa. Estão ótimos aí, né? Só no nosso Sim. círculo aqui não tá aparecendo tanto. Acho que Solo Leveling tá solo carregando tudo. Eles estão precisando conseguir prestígio. Eles estão precisando conseguir aquele respeito inerente de que, não, mas tem esse manhwa que até quem é leigo sabe o que tem que gostar. Ninguém sabe qual manhwa é esse. Eu sinto que tem um pouco disso, Iso, de que justamente não... Como é tudo digital, são algumas plataformas, algumas plataformas lançam muita coisa, a gente não tem muito senso de curadoria muito claro. Ainda que hoje em dia a forma de publicação em revistas de mangá seja levemente ultrapassado e está aos poucos se modernizando, ainda é um grande indicativo. A gente tem aqui um quadro do Mangá ao Quadrado que é meio que falar, a revista tem uma cara, então o tipo de coisa que você gosta vai estar lá perto disso. É só você circundar essa revista, circundar esses autores que você vai começar a encontrar coisas que te agradam. E eu não sei aonde eu circundo nos manhwas pra eu achar as coisas, sabe? Gostei do Anara Sumanara, gostei em menor escala de Taste of Illness, do Haiyu Kwan. E agora, o que eu faço? Eu leio o resto das obras desse cara? Ou tem algum, qual que é o entorno desse cara? Eu não sei qual que é o entorno desse cara. Se o Haiyu-kun é o, sei lá, é o Shuzoshimi, quem é o Inio Asano das webtoons pra ele seguinte? Quem é? Quem é o Makoto Yukimura? É isso que eu quero saber. É isso que eu queria pra gente comentar de webtoon, eu não quero ficar me estendendo muito sobre isso. Fizemos um mini antologia Webtoons 2 aqui. Exato. Vamos pra Taste of Illness, de fato, aqui. Eu fico curioso, Estranho. Vou puxar um gancho aí. Eu vou jogar a bola pra você. Você já falou aí que gostou de Taste of Illness em menor escala do que Anara Sumanara. Anara Sumanara não é uma leitura obrigatória pra ninguém que tá aqui. Não é que nem o episódio anterior com 12 Angry Men. Que era obrigatório também. Que era obrigatório, né? De onde veio essa sua opinião? Vamos puxar por aí. Eu sinto, justamente, eu vim calcado numa lembrança de webtoon como experimentações visuais e interessantes. Não é necessariamente o que vai ter aqui em Taste of Illness. Ele tem coisas interessantes, mas para todos os efeitos ele é uma história bem contida até em termos de escopo e de narrativa, e eu não acho isso ruim de forma alguma, mas ele é bem mais contida. Sabe o que eu acho que eu só não caí de amores pro Taste of Illness, porque aí eu vou devolver pra você, Judeu. Eu já li muito quadrinho nacional que é Taste of Illness. Acho que a produção de quadrinho nacional que é muito mais difícil de se fazer, não dá pra ter umas histórias muito épicas, né, muito grandes, extensas e longas, e muitos dos quadrinhos independentes que o pessoal lança
algo mais introspectivo. E uma história sobre o trauma sendo representado visualmente por alguma abstração. Eu já li muito quadrinho disso. Eu já li muito quadrinho disso, de que uma abstração visual representava traumas, dilemas, problemas e tudo mais. E tipo, o Tales of Illness me levou pra isso. Ele é um bom disso, mas ele me levou pra essa senso de familiaridade com histórias similares. Essa referência é só pra mim e pra você, não é pra ninguém que tá aqui, nem pro ouvinte, provavelmente estranho. Mas o Taste of Illness, ele é o tatu coreano. É isso que ele é. Também. Tatu do André Diniz. Do André Diniz. Não, eu pensei em várias histórias. A coisa do Orlandelli me lembra muito mais a coisa do Orlandelli, que é a coisa. É o que você imagina que é a coisa. É uma representação visual de um sentimento ali. O que isso vai dizer? É tipo, quadrinho nacional, é isso. Se você tem só quadrinho nacional, lê Taste of Illness, lê outras coisas. Eu não tenho esse repertório de quadrinho nacional, mas o que Taste of Illness me lembra muito desse tipo de história, talvez alguém tenha essa comparação também, eu não sei, é que a vibe é muito jogo indie de RPG Maker pra mim, em relação esteticamente e narrativamente também. Meio Ibicore, assim. E como que chama aquele da menina que dorme lá? Mirai Nikki. Não, Mirai Nikki. É um Nick, mas não é Mirai. Mirai Nikki, não é Mirai Nikki, não é Ikoko Nikki. É algum outro Nick aí. Yume Nick. Isso. Não é nem um pouco parecido com o Yume Nick, não. Não, nesse não, mas esse é o que o estranho tava pensando. Mas essa vibe indie introspectiva eu também acho que tem bastante quando eu vejo. Especialmente essa estética e o uso do preto e tal. Mas é porque, esquece, além de quadrinhos nacionais, ou RPG, Maker Indie, o Taste of Illness conta 2 contos, basicamente, que são, não quero dizer batidos, mas que são muito contados, ok? Vamos colocar dessa forma. Que é, tipo, a história de um menino adolescente que tem a vida modificada por uma menina quirky, né? Tipo, por uma menina diferente, e a história de ansiedades, depressões, problemas mentais no geral, sendo representados metaforicamente. São 2 histórias muito contadas por aí. E aí eu pergunto pra você, Luke, que trouxe esse mangá pra gente, você acha que Taste of Illness se destaca nesses contos contados de alguma forma? Eu acho que se destaca por execução, não por é uma premissa comum, não é nada, não é uma história inovadora, mas eu acho que ele usa muito bem a sua estética para contar essa história. Eu acho que as metáforas e os visuais são de fato bem impactantes durante toda a narrativa. É uma história que para mim consegue ter uma narrativa visual boa dentro desse formato de webtoon que a gente comentou, que é raro às vezes, né? Eu acho que pra mim a história conseguiu bastante transmitir ela bem visualmente. Gosto muito da arte, das sequências visuais que o autor faz. Mas não é uma história inovadora. É só uma história que eu acho que conseguiu transmitir muito bem o drama dos personagens pra mim. E foi bem eficiente nesses 26 capítulos em fazer isso. Eu gosto das metáforas visuais, eu gosto desse tipo de narrativa. Interessante. O judeu falou que se ele for o Oshimi, e acho que essa comparação não tá tão distante além do... Não. Tem essa... o menino tinha que ter feito muita merda pra ele ser o Oshimi. Sim. Ela é meio que um Makoto Shinkai que ouve The Cure, assim. Pode ser, também. É interessante esse comentário aí de que o menino teria que fazer muito mais merda pra ser um Oshimi, pra ser um protagonista do Oshimi. Porque eu quase discordo disso em algum sentido, porque o protagonista dessa história, ele é tão odiável. Ele é meio otário mesmo. Ele é otário. Não fez muita coisa. Mas ele não suja as mãos, ele só é tosco. Mas ele tá pensando tosco, enquanto ele tá parado. Quem não pensa tosco? Mas eu concordo com vocês. Eu odeio ele, mas eu amo ele ao mesmo tempo. Eu amei Taste of Illness. Eu amei. Eu vou jogar aqui logo de cara. Eu amei essa história. Eu amei muito. Porque esse protagonista, pra mim, é quase a história de um incel que ele tá contando ali pra mim. Tipo, ele é tão detestável. A história inteira dele, ele não conseguindo enxergar a perspectiva de outras pessoas, sabe? Ele odeia tudo. Ele odeia os colegas dele por não interagir com ele. Ele odeia o professor que ele odeia? A menina. Oi?
Eu achei que ele odeia. Eu senti mais uma falta de tato do que ser, tipo, falta de sociabilidade, de capacidade social de interação, do que, tipo, um incel, sabe? Um ódio. A gente descobre que ele sofreu bullying também, eventualmente. Não, mas até antes de descobrir isso, eu só aparecia uma pessoa desajustada socialmente ali. Eu nunca achei. E só, tipo, quando ele era babaca com a menina, não é porque ele era babaca. Tipo, essa menina merece ser tratada como babaca. Sim, porque ele pensava uma coisa e falava uma coisa idiota, contrária ou próximo do que ele pensou. E era só isso. Era só uma pessoa que realmente não sabia ler interação social direito. Ali. Concordo. Eu li dessa mesma forma também, estranho. Eu concordo com você. É só que, sei lá, é interessante pra mim que esse menino... O mangá retrata tão bem, tipo, o processo mental que leva uma pessoa a parecer grosseira e antissocial, sabe? Sim, sem querer parecer assim, né? E é interessante pra mim que o lado da menina é idêntico a ele. E ele passa o mangá inteiro sem perceber isso, sabe? Isso é fascinante. Só no último capítulo que, ok, óbvio, né? Essa menina, ela é igual a mim. Tudo que ela parece que ela tá sendo grosseira não é intencional nem nada. E você, como leitor, você entende desde o primeiro capítulo, ok, essa menina, ela também tá passando pelo mesmo processo mental. O cara viu a menina de tapa-olho e pensou, você pegou uma doença de olho? Pô, pelo amor de Deus, né, meu? Conjuntivite. Pelo amor de Deus. Conjuntivite no olho só. Conjuntivite no olho só. Isa, você tá comentando um pouco. O que você achou do mangá, do manhwa dessa webtoon se colocando nesse espaço da história batida, de menino sendo salvo por menina ou de metáfora realista? Eu achei curioso porque eu achei batido, mas eu não soube apontar com o que eu parece. Que eu não joguei esses RPG que o Luke mencionou, eu não li esse quadrinho nacional, e eu não li o outro manhwa de 3 anos atrás. Então não tinha nada pra apontar, mas eu sentia que todos os beats eram já familiares. Que apareceu a menina, é porque ela também é depressiva. Eu achei o mangá... Eu gostei bastante do mangá, eu achei ele muito bem feito, achei ele muito sensível em mostrar a solidão dos dois mesmo, de deixar bem claro. São duas pessoas muito solitárias que não sabem como começar uma amizade. Porque a amizade parece uma coisa muito fácil quando a gente para pra pensar. Sim. A amizade não é namoro. A amizade não é uma coisa tipo, você tem que fazer alguns rituais e combinar. A gente é amigo a partir de hoje, né? Não, a amizade parece que é uma coisa simples, natural, e de repente quando você nota, você já é amigo. E pra eles não é nem um pouco natural. Eu achei que o mangá teve muito tato e sensibilidade em mostrar essa dificuldade deles em chegar nesse rótulo que parece tão implícito. Eu gostei esse aspecto foi o que eu mais gostei, esse aspecto foi o que eu não achei batido, o de tratar o tema da amizade por esse prisma. Não só falar, eles ficaram amigos no capítulo 1 e agora essa amizade está dentro do trabalho. Não, é que os dois estão tendo o trabalho de chegar nesse conceito. Isso é o que eu mais gostei. Sim. E a jornada do mangá soa ser exatamente sobre isso, né? No final das contas. Tipo, toda a jornada foi como essas pessoas vão finalmente perceber que elas são amigas. Porque, tipo, foi a história inteira de idas e vindas e de tentativas de conexão de duas pessoas que não sabem como começar uma conexão e como perceber que a outra pessoa também tá tentando fazer conexão, né? Então, a gente vê muito mais o lado dele, mas todas as dúvidas, toda vez que ela falava algo e ele pensava, não, tipo, ela só tá falando isso porque ela não se importa com nada e ela não se importa comigo. Não, pô, ela tá tentando puxar assunto, tá tentando conectar do jeito dela que é de alguém que nunca conectou com ninguém, sabe? E demorou pra ele perceber isso e a história retratou muito bem toda essa jornada. Eu gostei disso. Ele retratou bem essa amizade e apesar de eu como leitor meio que sentir raiva desse falto de tato dele, de não perceber que ela é assim também, sabe? E você tem razão que a jornada é boa isso, porque quando chega no penúltimo capítulo ali e você finalmente lê o caderno da menina, eu não cheguei a chorar, mas eu tava com os olhos pesados, sabe? Foi uma descarga emocional de você. Ok, é óbvio que essa menina também tem o lado dela, ela tá sentindo as mesmas coisas, e ver ela tentando agarrar da amizade que tava sendo construída durante a história inteira é muito catártico, é muito gostoso, é muito bem-vindo. Eu achei esse clímax da história excepcional.
Muito bom, muito bom. Eu meio que fui jogando pra frente meio que esse negócio de temas. Eu queria voltar só um pouco e falar sobre o ritmo da leitura que você comentou anteriormente, Estranho, porque esse pra mim foi um aspecto incrível da história, o quão voando e fácil de ler ela é. Você vai dando scroll ali, que você vai falando, que você falou, Estranho, e tipo, essa história vai, não para em nenhum momento, você tipo, vai indo. Eu achei um ritmo indescritível do quão fluido é mesmo. Eu queria saber se alguém teve essa mesma sensação. É um dos benefícios do formato, né? Como não tem uma divisão clara entre páginas e quadros, ele acaba sendo muito mais fluido nesse aspecto, sim, de fluidez de leitura. Mas dito isso, eu sinto que ele não aproveita muito bem o formato de tira-longa. Em composição de páginas em si, porque das poucas webtoons que eu li, todas as páginas, tipo, se emendam uma na outra, a arte se emenda uma na outra de uma maneira muito natural. E aqui, como tava mais dividido entre quadro-texto, eu sinto que ele não conseguiu... Não conseguiu é meio forte, mas ele não explorou o suficiente esse aspecto do formato. Mas aí eu quero argumentar que a possibilidade do quadro preto não é justamente pra botar a gente no mesmo escuro que ele. Eu achei que essa narração intercalada foi um bom uso do formato e sempre você cortar as imagens pra essa perspectiva tão em primeira pessoa dele que Sim, tipo, se invadia dentro do visual. Eu não digo que o manhwa é ruim, que a webtoon é ruim nesse aspecto, só que eu tinha uma expectativa pelo formato de tira-longa, que eu já fui acostumado a consumir de uma forma, e aqui ele entrega um formato um pouquinho mais tradicional. Tipo, tanto que, sei lá, acho que é uma das primeiras webtoons, acho que não era nem webtoon na época, era uma webcomic que eu li no DeviantArt, lá em 2009, que era... Acho que era Night o nome do DeviantArt. Que tinha um GIF no meio? Isso, então, era tira-longa e tinha uns GIF, e naquela época eu tava pensando, caralho, eu tô vendo o futuro aqui. Você teria com a Natsumi Manara, basicamente. A Natsumi Manara teve um pouco disso. Eu conheço algumas outras, na época eu li alguns webtoons, eu lembro de Distant Sky, foi recomendado aqui, que o scroll ele vai descendo na cidade, e, tipo, parece que realmente uma coisa leva a outra. Sim. Tinha um webtoon de esgrima que eu lia, só no também geral, usava verticalidade. Só no geral, mesmo se você pegar as mais famosas, tipo, sei lá, Tower of God, ou o próprio Saul Levine, ele no mínimo tem a técnica de colocar intercalado os quadros, né? De esquerdo, direito, pra parecer que é tipo um negócio sem fim mesmo, né? Você tem razão, Tojo, que tem desafio nesse ali. Põe os quadros várias vezes ocupando, tipo, o retângulo inteiro ali. Né? A gente vai descendo, uma faixa de texto, uma faixa de desenho, uma faixa de texto, uma faixa de desenho. Isso, ele tem os quadros, as imagens bem mais definidos, assim, tanto que poucas vezes tem uma ilustração contínua de uma página a outra e não tipo, ser uma ilustração só, como geralmente é. Mas os poucos momentos que ele faz essa ilustração mais contínua, que brinca com a sua scrollada ali, ele faz de uma maneira muito bem feita. A parte do protagonista subindo a ladeira, a parte do... Dito isso, eu quero falar justamente sobre isso, que eu não acho que inventou a roda, eu não tenho repertório nenhum, mas a ladeirona abusar da verticalidade, eu presumo que mais de uma webtoon deve abusar disso, porque parece bem intuitivo, eu achei que ficou bem legal. Menos do que você imagina, viu, Iso? Menos do que você imagina. não é tão comum, não, viu? Porque me soa muito intuitivo você usar esse tipo de imagem pra esse tipo de formato. Mas parece. Tem uma coisa que não intuitiva e não ficou bem comigo, que é quando tudo fica deitado porque ele quer abusar da horizontalidade, uma coisa vertical. Eu gostei disso. Eles fazem isso várias vezes. Pra mim só não funcionou. Não sei se. Na real, foi tão inteligente que me escapou, mas. Esse é outro ponto, mas. Não disfuncionou pra mim. É verdade, ele tá fazendo uma página dupla que você tem que meio que virar o celular. Mas. Mas, tipo, outro momento também que eu gostei bastante dessa. Que ele usa dos benefícios de
ser uma webtoon tira-longa é também nos momentos em que ele constrói tensão com as partes escuras, aí vai um pequeno elemento ali crescendo conforme você vai scrollando, e aí no final tem a revelação de alguma coisa. Isso é uma coisa que eu sempre gostei de webtoons fazendo, que elas podem fazer isso, que é justamente segurar uma continuação com o espaço negativo que elas têm acesso pelo formato pode ser usado de maneiras interessantes. E é justamente, né, você tem o negócio que ele tá perguntando alguma coisa pra ela e você scrolla por horas até ver um yes e fim do capítulo. Essas cenas são boas, eu gosto. Ele funciona, eu acho que a verticalidade ali, essa transição, ele não usou tanto da inventividade do scroll ali. Teve algumas passagens, eu lembro que no capítulo 20 em específico foi um que teve uma viagem ali visual mais interessante no scroll. De vez em quando mostrava a ladeira, eu acho que também ficava legal, essa transição que você ia descendo e começava a aparecer a ladeira e o personagem lá embaixo, isso funcionava, mas nos outros casos, no padrão ali na transição, eu acho que funcionou o que o Bocha estava comentando, que era essa nos colocar no escuro do personagem realmente, né, de que eu estou sozinho, eu estou isolado, então, tipo, minha vida são esses flashes, eu chego na aula e cubro minha cabeça, pô, é isso, seu flash cheguei pra aula e depois saí da aula, não tem a passagem do tempo ali que não seja o escuro, ele se põe no escuro dentro de casa, era bem atmosférico essa não é nada inventivo, mas punha a atmosfera necessária. Eu acho que, além disso, os mesmos quadros normais, né, um quadro depois do outro, ele era bom em colocar essa relação entre as imagens, assim, no geral, de, você tem primeiro esse quadro e depois um quadro que é só um pouco diferente e mostrando essa comparação direta ou repetir a mesma coisa várias vezes também para criar atenção. Tem várias horas que ele tá, sei lá, o rosto da menina tá sendo, ele vendo uma pequena mudançazinha de expressão dela. Sim. Inclusive, falando da arte em si, sem pensar em formato, eu gostei muito da arte. Eu acho que ela é um mangá muito bem desenhado, especialmente nisso que eu falei das expressões. Os personagens têm um design relativamente realista e o autor consegue transmitir muito pequenas nuances de emoção que o próprio autor fala, a própria história menciona, mas eu acho que elas são sentíveis pela arte. Esses dois personagens pouco expressivos, né? E nessa pouca expressão deles, você sente, né, eles ali. Eu gosto que o traço dele é mais sujão, assim, principalmente porque pela padronagem da estética, o webtoon coreano hoje em dia é tudo muito limpo, é tudo muito cristalino e ter essa sujeira aqui me agrada. Pra webtoon, inclusive, ter um cenário desenhado já é algo incrível, porque eles põem tudo no 3D hoje em dia, tipo, pra essa fácil massificação do negócio, e eles estão vivos em lugares ali, eu adorei isso. Eu queria só rapidinho juntar algo que foi dito aí, você, Bocha, falou meio que do escuro ali, sendo usado quase metalinguisticamente para te colocar no lugar do personagem, e você tá falando bastante, Luke, sobre tensão, mas uma palavra melhor para mim é a ansiedade, porque isso disso que o mangá tá comentando, né, sobre a ansiedade que esse personagem tá sentindo. E para mim, o formato e o uso do preto para criar essa tensão é onde o mangá mais tá brilhando, porque é perfeito esse formato de scroll que você vai sem parar pra criar esse senso de ansiedade, sabe? Tipo, quando tá vindo o negócio, quando o monstro tá se aproximando, você tá ali rodando, gerando aqui o mouse sem parar, porque você, caralho, mano, que tensão, eu quero ver o que vai acontecer. Eu tô, tipo, você tá sentindo o pânico ali junto com o protagonista. Eu acho que é nesse sentido que o mangá mais brilha pra mim, porque porque ele tem o simbolismo dos negócios pretos, como todo quadro quase tem as bordas pretas em voltas, né? Ele tá literalmente sendo consumido, porque o resto da página já era escura antes, né? Então tem essa...
Acho que é só que o padrão, o bloco de imagem, bloco de texto, bloco de imagem, bloco de texto, que não tem nesses momentos que ele explora um pouco melhor a verticalidade da coisa, eu achei que ficou um pouco enjoativo, mas não o suficiente pra me cansar, porque o mangá, a história ser curta, o manhwa ser curto foi meio que trabalhou em benefício disso, em não me cansar tanto. Mas eu sinto que se fosse uma obra mais longa, eu ia achar um pouco mais paia. Ele tem um formato tão Rígido, simples talvez. assim nos seus momentos mais casuais assim da obra. Eu entendo de onde você tá vendo, Tojo, mas eu pessoalmente eu senti completamente diferente. Pra mim funcionava tão bem, tipo, essa conversa de texto e quadro intercalando assim, papum, papum, papum. Eu achava que tava muito... Em relação de conteúdo, eu não tenho nenhuma crítica, só no Não, mas pra mim não, só no formato mesmo. Isso aí, o formato funcionou pra mim. Quadro preto, quadro com história, isso aí é Oyasumi Pum Pum que chama. Depressão, Oyasumi Pum Pum. Lutando Isso é contra comi- seres imaginários, Oyasumi Pum Pum. Só que outra parte é um pouco. Dito isso, eu gostei, e entrando um pouco mais nesse assunto que você falou, Judeu, sobre ansiedade, porque o personagem principal ali, ele tem um trauma, né? Ele tem os ataques de ansiedade ali que a gente viu algumas vezes na história. E eu acho que isso ficou muito bom e foi muito bem retratado e deu muita agonia toda vez que tava chegando a ansiedade, porque o quadrinho retratava essa chegada como algo que você sente que tá vindo, e essa é uma sensação terrível, quando você sente que tá vindo, e tipo, não é pra vir agora, por que tá vindo agora? E eu ficava ansioso junto com o cara, aqui, toda vez que, tipo, não, agora tava tudo bem, porque, principalmente na parte final ali, né, que acaba que ele fica, enfim, mobilizado quase em casa ali, ele deu muito essa sensação de tempo perdido, realmente, com poucos capítulos, né, não precisou estender muita história pra isso, mas deu a sensação de, tipo, nossa, eu perdi tempo de, tipo, pô, eu posso voltar, essa menina tá morta. Ele não falou isso, mas eu pensava isso. Ele vai voltar, essa menina morreu por violência. O mangá usa doméstica, muito, doméstica. inclusive, tem muitos paralelos do que acontece com cada um dos protagonistas na história. Mas Sim. eu achei interessante o quanto o mangá usava a mudança de uniforme, né? Que acontece 3 vezes durante a história, pra Sim. representar que eles perderam muito tempo, né? Eles Perderam voltaram tempo demais, e a menina agora tá com o uniforme errado porque já tinham que trocar pro uniforme de outono, ou depois já tem que trocar pro uniforme de... E eu, tipo, fez sentido pra mim, realmente, caralho. Não que eu tenha essa experiência, mas que ela é notável que você cria uma desconexão, que você ficou parado no tempo, você não seguiu com o resto da turma, né? Então tem essa... Às vezes é tão difícil expressar a passagem de tempo, né, em obras desse tipo, que a mudança de uniforme foi um artifício bom ali pra... E foi bom no espelho mesmo, Luke. Você tem razão que você vê ali com a menina, mas depois quando troca pra ele... E tem um momento ali que do nada ele tá saindo de casa com um uniforme de inverno. Isso é tipo... Eu não sei vocês, mas eu fiquei... Caralho, mano, quanto tempo esse menino ficou aí? Tá inverno agora de novo? A gente começou a história no inverno. Quanto tempo ele ficou ali? Tá errado isso. Eu fiquei meio... Caralho, mano, o tempo tá passando aqui. Eu achei que funcionou muito bem esse espelho entre os dois, E tem uma parte que o menino tem que usar uma máscara porque ele escondeu que ele se machucou, né? E aí depois da menina ter um tapa-olho. Tem essas dinâmicas de como um lida com o outro em relação a isso também. Acho interessante. Eu quero comentar sobre a ansiedade também, estranho, porque sei lá, a gente tá falando que eu fiquei ansioso, não sei o que, eu não tenho nada clínico, nunca passei por isso. Todo mundo fica ansioso no sentido clássico da palavra na vida em algum momento, e é por isso que é tão fácil você se identificar com isso, mas eu acho que o mangá faz um trabalho muito bom em retratar a parte patológica mesmo do negócio, sabe? Em 2 aspectos. Primeiro, pra mim, na fala dele. Então, pra mim, quando ele fala que... A fala de que ele tem medo de medo, pra mim é... Uau, ok, isso é incrível. Eu achei fantástico. Duvido que ele criou isso, porque parece algo que se fala em terapia mesmo. Eu entendi. Eu cheguei mais perto de entender como é que será sentir algo assim. Eu achei muito boa essa fala. E várias vezes ele falando exatamente o que ele sente é muito bom ali. Eu gostei bastante. Eu achei interessante que... Tem todo esse simbolismo, né? Eu tô sendo atacado por um demônio, tem essas coisas pretas. E no final, obviamente é tudo
essa coisa da cabeça dele, mas ele não esconde que é ansiedade. É só... Ele cria uma justificativa para sentir ansiedade, mas ele ainda verbaliza que é isso que tá acontecendo. Ele não... Desde o começo, não é? Não finge que é outra coisa. O simbolismo não é porque ele tá sendo atacado e isso que é algo ruim nele. O simbolismo é que tem essas coisas pretas que atacam quando ele está sentindo ansioso. Então ele não tem essa... A fuga não é completa, né? O mangá não tenta fingir que é outra coisa, nem ele tenta fingir que é outra coisa. Ele quer criar uma justificativa que ele considere mais válida, porque o que tá errado pra ele é que ele sinta isso do nada. E eu acho isso interessante. Ele quer criar uma justificativa, não mudar o sentimento. E o mangá faz bem em não esconder isso. Tipo, desde o começo do mangá ele tá falando sobre... Tipo, não é Babadook que você termina... o monstro era a depressão, né? Tipo, não, desde o começo você entende como tal, como ansiedade e tudo mais. Sim. Eu gosto muito disso, sim, Luke. Eu esqueci qual era a segunda parte que eu queria comentar. Do violência doméstica. Não era sobre isso. Mas isso ele também retratou muito bem. É que o menino era muito adolescente e muito autocentrado pra perceber os sinais claros de violência doméstica desde o começo. Tava muito claro que era. Ele ainda notou algumas coisas. Eu acho que ele tava numa coisa meio... não pode ser isso, né? Não, calma. Eu tô pensando, eu tô entendendo errado. O menino não cogitou em nenhum momento. Você tem problema em casa várias vezes. Ele fala. Ele fala, o cara tem alguma coisa errada na casa dela, será que ela... Tipo, é que ele não conseguia verbalizar isso direito e a ansiedade não deixava que ele pensar, não, calma, mas e se foi isso, cara? Ele meio que ignorava, mas ele várias vezes ele pensou, tem alguma coisa errada e ele não... Lembrei o que eu queria comentar, desculpa. Mas tudo bem, porque se encaixa bem com isso que você tá falando sobre a violência doméstica, no sentido de que tanto meio que essa luta dele com a ansiedade, quanto a luta invisível que a gente não vê da menina com a violência doméstica, são meio que essas tarefas de Sísifo, sabe? A gente vê o mangá, ele é quase repetitivo nesse sentido, de que a gente fica vendo ele lutando contra esse monstro, e tipo, não tem nada que ele faz que melhora, sabe? Volta por motivo nenhum, são ataques que vêm e é patológico nesse sentido, tipo, é uma doença tratada que ele tem que lidar com isso. E não é... O mangá faz bem nesse sentido de mostrar o quão é uma luta impossível sozinho, sabe? Não tem uma grande força de vontade que vai surgir e fazer ele vencer isso, sabe? No final das contas, ele tem que ir no médico. O mangá retrata isso da forma meio torta dele ali, né? Tipo, com o clínico ali do hospital bem frio, né? Tipo, bem não acolhedor ali dele, mas o que também parece bem realista pra mim. Mas... Não, e o cara chega, mano, e seus problemas aí, você ainda tá tendo? Eu fiquei muito feliz que o mangá soube caminhar essa linha tênue de mostrar que é claro que, tipo, a presença da menina e até a presença da família em alguns momentos são um alívio pra ele do que ele tá sentindo, mas não é uma solução óbvia, sabe? Tipo, não é aquilo que vai resolver tudo pra ele, mas é absolutamente necessário pra melhora dele. Tipo, ele ter essa muleta, né? Tanto que esse é o final, né? Eles estão conseguindo, literalmente, eles estão subindo o morro que ainda existe, mas eles estão juntos. Que não é tão morro assim, né? No final das contas. É bastante morro. Aquela inclinação é pesada. É uma ladeirinha perante o que ele apresentava pra gente antes. Eu vou sempre imaginar que é uma subidona. Subida é foda, gente. Isso é foda. Acaba com o psicológico mesmo. A casa na praia do meu pai é em cima de um morrão e a subida não era muito diferente do que mostrou nesse mangá, não. E eu vou falar. Bateu memória de guerra, ver ele subindo, eu pensei, tá indo pra casa do meu pai aí. Não, no começo realmente assustou, mas na última página ali, no finalzinho, foi até confortante ver a ladeira não sendo tão ladeirão assim. E eu vou falar, subida, literalmente, ladeira, é um perigo se você tem depressão ou alguma coisa. Tipo, é um enorme impeditivo pra você querer sair de casa, sabe? Sim. É um negócio, tipo, você tem que levar a sério. Mas é uma descida, né?
Tudo você tem que subir É pro verdade, montar. é verdade. É, bom, O quadrinho faz essa conclusão, inclusive, no seu último capítulo, que ele inverte a visão justamente para parecer uma ladeira no final. Tipo, as últimas imagens ali, eu ia falar as últimas páginas, mas não é página, né? Mas é tipo, o final ali, quando tá chegando os créditos, é uma ladeira invertida justamente para mostrar que dá pra subir. Tipo, é possível encarar. Foi bonitinho, inclusive, essa virada de perspectiva. É bonitinho. É o que eu quis dizer, foi bonitinho essa parte. Mas ainda é ladeira. Sim. Tem uma coisa que a gente não comentou até agora, porque eu aposto que todo mundo adivinhou o que era. A importância do futebol. Não, que o menino não existia. O amigo dele ali. Ah, claro que não existia. É claro, ok, todo mundo aqui sabia que esse cara não existia. Não, porque pra mim era muito óbvio. A premissa é, esse cara não tem amigo. Aí foi falar com o amigo dele. Porra, o Phoenix Wright precisava de muito pouco pra... Sim. Então pra mim era muito óbvio que esse amigo não tava ali de verdade, porque o problema dele não ter nenhum amigo ainda era um problema muito palpável. Ele também fala, esse cara tá na mesma escola que eu, né? Mas eu não sei nem que sala que ele tá. Eu nunca tinha nem visto ele. Apareceu no hospital lá de noite, no escuro. Mas nunca o explicou de onde amigo. veio, nunca explicou pra onde vai. E o Aparece outro sempre que é amigo? conveniente e desaparece quando não é. E que outro amigo, Bosch? O amigo antes do amigo. Tinha um amigo antes do amigo. Não, era o mesmo mesmo cara. É o bullying cara. antes do amigo. Tinha um É, bullying, Não, né? tinha um amigo que some também, né? Qual amigo? Um amigo que ele encontra lá, por exemplo, quando ele vai se encontrar com a menina e aí eles estão lá, tal, ele vai Não, encontrar o mesmo com a É o menina. mesmo cara. Não é o mesmo cara. Não é o mesmo cara, ele foi apresentado sim. depois. Mas ele comenta, não sei, isso me deixou confuso. É que ele aparece, aí depois ele some, aí depois ele aparece de novo. Mas ele fala no hospital que foi a primeira vez que ele viu o cara. Sim. Não, mas o hospital foi Ele não primeiro. existiu O antes. hospital foi flashback. O hospital É, foi quando ele criou esse cara, hospital quando ele foi tava no flashback. hospital. Os únicos outros amigos que esse cara tem é os bichinhos brancos. Uhum. Isso é uma boa pergunta, Tujo. Qual é dos bichinhos brancos? Tipo, o que eles representam metaforicamente? Era ele Então, Não, mesmo. É o resquício de força de vontade que ele tinha ali pra fazer as coisas. Que... Eu não pensei em nada além muito do literal, que ele se dava essa narrativa interna onde ele poderia fazer Salvar algo alguém. de produtivo, Sim. né? Ele conseguia ter essa função no mundo em que, tem esses bichinhos que eu tô salvando eles, eu tô fazendo algo. Existe isso na minha... É o anjinho na orelha em contraponto à sombra negra que é o diabo. E a gente depois, no finalzinho, viu que era ele sofrendo bullying sendo representado naqueles bichinhos. Então, tipo, é ele. São os lados felizes antigos dele, de como ele era antes. Eu acho legal quando ele brinca com as coisas que ele vê. Como escape mesmo, e tem essas comparações visuais. Logo no começo tem aquela cena dele deitando pra dormir e esquecer da aula, e ele transforma a imagem do casaco dele tipo, cobrindo na bola preta e... E eu gosto da ideia que tem no final de meio que compartilhar. Logo, ele também tem uma cena que ele usa isso, né? Tipo, usa o poder dele pra proteger a menina, né? Que ela quando ela tava comentando dela e tudo mais. Dorme bem sem ficar incomodando. Ou quando que ele quer mostrar as pétalas. Até porque eu gosto muito do payoff, né? De que ela fala. Na verdade é um menino que não existe que fala. Que ela falou que via porque ela precisava disso que nem ele. Ela fala isso quando ela escreve, né? Ela escreve isso, Luke. Eu queria ver. E é meio que isso, né? Meio que se você tá compartilhando uma coisa com outra pessoa, você cria esse seu mundo compartilhado mesmo, né? Que é parte da mensagem de que não vai resolver, mas você pode ajudar um ao outro. Que bonito, que forma bonita de colocar, Luke. Eu gostei muito disso. Porque eu quase ia comentar aqui que ele tá quase romantizando a ansiedade dele. Tipo, essas flores. Não é isso, não. Você tem razão. É tipo, que coisa linda é você comunicar pra alguém o que você tá sentindo e a pessoa. Não entender, mas querer entender. Não entender e querer entender. Que coisa bonita. E por meio que dá vontade de querer entender tanto, criar essa empatia e viver no mesmo mundo. Que coisa linda, que tocante. Eu gosto muito disso. A gente comentou muito de tudo. Tem algum momento, alguma coisa que mais alguém gostaria de mencionar?
Não, eu só acho que o Luke tá mentindo em tudo que ele falou aí na apresentação sobre por que ele fez a gente ler o mangá. E o verdadeiro motivo é pra gente começar a ver o futebol com bons olhos. É verdade. É verdade mesmo. Aparentemente. Eu achei todo legal, objetivo final. eu achei muito legal que ela gosta de futebol. Até porque pra mim humaniza tanto a personagem, sabe? E Sim. gosta do Salah. Ela gosta do Salah, eu também tenho isso. Viciado em Premier League. Achei, tipo, tão bonitinho que, sei lá, acho que é uma das coisas que faz com que a menina não seja essa menina quirky de história de depressão tão mais genérica. Ela tem esse hobby próprio, tem essa coisa dela pra se investir. E eu gosto muito quando eles vão no jogo junto. Acho bem. É bonitinho as reações dela no estádio. É muito gostosinho. É só bizarro a forma com que ela descreve vendo futebol pra mim, de que, não, eu consigo me perder, eu consigo... O que? Futebol é o esporte mais Desligar o cérebro, é o que ela quis dizer, pô. Não, mas pra mim futebol é o esporte mais causador de ansiedade do mundo, Joel. Você Também. fica É que ela não torce pra ninguém. Ela não torce pra nenhum time. Ela é verdade, esperta, ela não torce pra verdade. ninguém. Ela torce pro Ela esporte. tava vendo, só apreciando a bola se mexendo. Eles nem sabem qual time fez o gol, eles só gostaram que viram um gol. É verdade. Dito isso, a parte de futebol foi a parte que mais bateu o que você falou lá no começo, de como eu tô com raiva desse moleque ignorando os fatos. Que ela fala, você fez o seu fez? Aposto que ela passou o dia inteiro no futebol. E, pô, ela falou um hobby pra vocês, eu já pensou. Eu achei muito engraçado que ele transformou isso na totalidade dela. Porque ela foi a única coisa que ela Caralho, falou. moleque. E aí, Primeiro tipo, hobby que ela te também... mencionou. E também é o motivo que ele dispensa a possibilidade de abuso no começo, né? Que ela fala, eu gosto de futebol. Ele pensa, então é por isso que a sua panturrilha é toda roxa. Nossa, cara. Me lembro de um cara que não fiz amizade na faculdade. Eu conversei poucas vezes. Só que numa das primeiras vezes, ele por algum... Eu não sei se eu tava lendo Fairy Tail no computador da faculdade e ele viu. Tava bem no comecinho. E aí ele viu e aí, tipo... Todas as nossas interações dali pra frente virou sobre Fairy Tail, por algum motivo. Ele achava que tudo que eu me resumia a uma pessoa que lia Fairy Tail. Eu falei, eu entendo essa menina. Eu entendo ser reduzido a algo que eu... Tipo, eu tenho mais que isso, tá? Sei lá, eu só viu lendo uma vez. Eu leio mais coisa, tá bom? Nunca falei, eu só sei entender. Meu pai bate em mim também, fique sabendo. Não, o cara viu... você gosta de futebol, né? Então por isso que você tem uns hematomas na perna, não é mesmo? É verdade. Essa panturrilha trincada e gostosa, hein? Isso ele não tinha julgamento. Não, ele ficou sem jeito de falar, pô, você tem uma panturrilha. Ele não soube falar, falou dos hematomas, coitado. Eu acho que é a colina que ela tem que subir todo dia, não sei não. Sim, com certeza. Não, e ele não tem essa panturrilha. Bom, talvez tenha debaixo da roupa, a gente não É que ele vê. sobe Que ele engateando. esteja. Então tinha que ter um tríceps aí bom, sei lá, alguma coisa. Tem, tá escondido debaixo do escuro. Você que sabe das panturrilhas. Então, excelente abdominal. Tem uma boa panturrilha, fica aí o registro. Ok. Vamos. Eu quero acabar esse podcast com mais uma vez todo mundo dando opinião. Começa você, Tojo. O que você achou no geral? Achei uma história bem gostosinha, bonitinha. Já vi coisas parecidas, mas acho que ele soube ser original o suficiente pra ficar na memória por um tempo. E é isso, gostei bastante. Foi muito mais rápido do que eu esperava que ia ser. Tanto que eu comecei a ler em um dia, eu pensei, tá, beleza, eu vou dar uma pausa aqui de uns 2-3 dias, porque se eu terminar de ler em um dia só, eu já não vou lembrar de mais nada. Então é isso, foi uma experiência super gostosinha. Tive meus probleminhas com como foi feita a execução ali dentro do formato que ele tava, mas não foi o suficiente pra diminuir a obra pra mim. Legal. Bocha, o que você achou no geral? Não sei se tem muito a acrescentar. Acho que eu faço minhas as palavras do Tojo, com a diferença de que não acho que é tão original e eu provavelmente vou esquecer daqui uma semana. Ok. Opinião válida. Isso, o que você achou? Achei um bom mangá. Já foi dito o podcast inteiro. No que eu. Um ruim de história muito curta é isso, né? Tipo, A gente é capaz. Vocês não estão treinados nisso que vocês não gravam podcast de quadrinho nacional de 200 páginas. Eu tenho muito a comentar.
estranho. O que você achou? É o que eu falei, eu gostei. No âmbito Webtoon, não vai ser o Webtoon que vai me mostrar os poderes da mídia e do formato, não é disso. E eu não acho justo eu cobrar também isso do quadrinho, então por isso que não pesa muito nesse sentido. Eu não li mais nada da carreira do Ryu Kwon. Eu sei que teve o God of Beth, que foi recomendado, que eu não li. Eu até comecei a ler, mas não terminei. A gente leu um pouquinho pro Revisitando. E ele aparentemente tá fazendo uma série de um cara de esperma. Eu vi essa, eu achei muito engraçado quando eu li o mangá. Eu não sei como tá a carreira do cara, não sei se vai ser Taste of Illness. Tem um recente que parece interessante, parece um pouco mais nessa vibe, menos dark, mas que tá saindo agora, ou saiu faz pouco tempo. Não sei se vai fazer ou voltar a ficar atento à carreira dele ou vou precisar de outra pessoa recomendando algo no futuro, mas foi uma boa jornada aqui, um quadrinho bom, curto e direto, não muito longe, eu quero reforçar isso que eu falei no começo, não muito longe de quadrinhos nacionais, não tenho preconceitos com quadrinhos nacionais, tem quadrinho nacional nessa qualidade, tem quadrinho nacional nessa qualidade, tipo, tem nessa exata qualidade, se você ouvinte leu aqui pro podcast e gostou, tipo, tem no Brasil também, tá? Só pra dizer. Se não, melhora. Se não, melhor. Não deixa o quadrinho nacional morrer. Mas é isso. Vou deixar você terminar esse podcast, ok, Luke? Eu vou falar que Ok. eu amei mais uma vez. Eu tô um pouco distante aqui de todo mundo. Eu adorei Taste of Illness. Eu acabei não comentando, mas depois de ler Taste of Illness, eu dei uma... Eu não cheguei a reler, eu dei uma boa folhada em Anara Sumanara. E tinha umas boas nostalgias na minha memória de Anara Sumanara. Eu acho que o Taste of Illness, apesar de já ser antigo, na verdade, né? Taste of Illness é de 2018, mas pra mim ele já demonstra uma enorme carga de experiência por parte do autor, coisas que ele foi melhorando ali, muito mais dinâmico a leitura de Taste of Illness. Eu comecei falando que é uma história já contada e eu mantenho isso, mas eu acho que é sobre trazer muita coisa diferente, muita coisa experimental mesmo pro mundo de Webtoon. As Webtoons que me recomendam, de alguma forma, elas não são tão experimentais quanto o pouco que teve aqui. E ler Taste of Illness me dá... Eu não falei da boca pra fora que eu queria alguém recomendando as hipsteragens, porque é foda, velho. Eu não vou começar a caçar Webtoon agora, eu sei isso sobre mim, mas eu queria muito que tivesse alguém caçando e até porque não tem uma forma fácil de caçar. Você vai abrir e ver os mais lidos, não vai ser a Anara Sumanara que você vai ler. E os mais elogiados não são particularmente experimentais nem nada, tipo, são histórias que as pessoas acham boas e talvez sejam boas, mas não é isso que eu tô procurando. Então eu mais uma vez faço esse apelo pro ouvinte. Vocês conhecem algum canal que seja, alguma conta de rede social que recomenda boas webtoons? Eu adoraria. Taste of Illness me reacendeu essa vontade de conhecer mais desse tipo de contação de história. Se for bom o bastante, a gente licencia o nome Manhwa ao quadrado, hein? Se tiver uma produção de se mandarem bem, tá licenciado. Luke, como foi reler essa história aqui pro podcast? Eu imagino que você foi o único aqui, né, que já tinha lido. Sim. Com certeza eu sou o único que já tinha lido. Foi bom reler. Como vocês falaram, é uma história muito fluida, muito boa de ler. Eu acabava, muita coisa eu tinha esquecido, tirando da premissa básica, assim, né? E foi legal revisitar e entender. Eu acho que é uma história que usa muito bem os simbolismos dela e a estética dela pra contar essa história. Mesmo que vocês comentem que não tem tanta experimentação assim, eu ainda acho que é muito bem executada visualmente. Eu acho que é uma história que usa muito bem todo o seu aspecto da arte, do uso do preto e branco, tudo pra contar essa história e pra elevar essa história que, como vocês falaram, não é nada tão inovador. Mas eu conectei bastante com os personagens. Eu acho que é bem sensível em relação aos temas e bem tocante no final das contas mesmo. Me pegou bastante, continua me pegando agora nessa segunda leitura. E é uma história pouco ambiciosa nesse sentido, né? Só 26 capítulos, não é tipo, sei lá, um Konohana ou um Pum Pum da vida que conta esse épico do Coming of Age, mas eu acho que dentro dessa narrativa consegue ser
bem eficiente em si mesma, em transmitir tudo que queria ser transmitido. Eu achei bom apresentar pra vocês e falar dessa história que eu gosto, que tava meio escondida. Eu lembrei dela pensando em coisas pra recomendar. Eu pensei, porra, eu tinha gostado bastante dessa, né? Acho que ia ser legal de comentar. E foi legal de comentar. Maravilha, Luke. Foi bom de comentar mesmo, um bom mangá comentável. Vamos ver se vai se repetir semana que vem. Lembrando, a gente vai comentar de Poe no Ishizoku, um mangá recomendado, um clássico dos shoujos recomendado aqui pelo Tojo, correto, Tojo? Corretíssimo. O Clã Poe, Isso. que é o nome oficial, em inglês é Poe Clan, em português o Clã Poe. O Clã Poe, mas antes de desejar até semana que vem, calma lá, vai subir a música, tem recomendação do Luke. Why don't you love yourself? There's a thorn on your back. No one here, nobody here. Why don't you love yourself? Keep a smile on your face. No one here, nobody here. Take my eyes, take them aside. Take my face and desecrate my arms and legs. They get in the way. Take my. A recomendação da semana é minha, Luke. E... É sim, Luke, é sim. Boa sorte. Vamos lá. O mangá que eu vou recomendar se chama Busu Nante Iwanaide, ou Never Say Ugly, na tradução oficial em inglês. E essa história é um mangá josei publicado online numa revista paralela à revista Afternoon, uma publicação digital que é paralela à Afternoon, que é uma revista que acho que todo mundo aqui leu vários clássicos, é uma das revistas mais elogiadas e tal. Essa publicação é onde saiu o mangá se chama Ensofa. Essa publicação é onde saiu o mangá do espaço, dos meninos neurodivergentes do espaço, que eu esqueci o nome, mas fica essa associação. Essa história é sobre uma mulher adulta que lida muito com discriminação por estética, né? Ela se considera feia e passou a vida inteira tendo esse problema com ela, com o próprio corpo, com a própria aparência. E ela entra num embate quase ideológico com uma ex-colega de classe que é uma mulher que tem uma revista que quer transmitir a mensagem de... Como que eu vou falar? De não... Aparência não importa, todo mundo é bonito. Isso. E... você leu esse mangá, é verdade. E é isso, ela vai trabalhar... Acontece uma sequência de eventos um pouco estapafúrdia, mas ela vai trabalhar com essa menina e elas vão, dentro da história, discutindo uma com a outra sobre essas visões de mundo e explorando toda essa relação da sociedade com pressões estéticas no geral e como cada uma lida com a outra e aprendendo um pouco mais sobre uma outra. E eu acho que é uma história muito fascinante em como ela trata desses temas, em como ela trata de questões sociais muito... pouco de debatidas, eu acho, em mangás, talvez. No mundo geral, né? Não se fala da feofobia. E vai tocando muito em questões também, toda a pressão estética no geral, ou até tem um capítulo diretamente sobre male gaze e como as diferenças de expectativa que tem entre homens e mulheres, ou várias coisas desse tipo, ao mesmo tempo que eu acho que a história poderia ser e não é. Os personagens não são marionetes pra transmitir pontos de vista só. Acho que tem, além de tudo, uma narrativa muito bem executada de desenvolvimento de personagem, de você ver esse avanço na relação das duas, explorando esse progresso no trabalho. E eu acho que é uma história muito, muito interessante tematicamente. E tem 6 volumes, é uma leitura relativamente rápida. E traz várias discussões interessantes. É difícil que eu não quero sair contando tudo que o mangá tá discutindo, porque eu acho que a experiência é você ler e tirar essas conclusões do qual é a mensagem final. Mas eu acho que só o mangá estar tocando nesses assuntos é bem, bem legal. Acho que é fascinante. Eu acho que consegue transmitir muito bem várias ideias que, como você falou, são vistas pouco
de maneira sensível também, que eu falei de sensibilidade durante o podcast, eu acho que aqui também tem isso, você sente a autora pensando no que tá dizendo e querendo comunicar muitos pensamentos delas, sem deixar nenhum lado específico muito de lado, né? Transmitindo várias ideias e várias formas de pensar para que você tenha esse material para você conseguir chegar nessas conclusões. Foi uma boa história para mim, eu gostei bastante de ler. Fica a recomendação. Repetindo de novo, se chama Busu Nante Iwanaide ou Never Say Ugly. Excelente recomendação, Luke. Eu fico fascinado por esse tema. Realmente, o preconceito por feiura é algo que é só, sei lá, é motivo de comédia só, sabe? Ninguém fala seriamente sobre isso. A gente mal tem um termo em português, né? O Estranho falou feiofobia, mas foi improviso, ou é esse o termo mesmo? Eu acho que eu já ouvi o termo, eu não cunhei neste momento. O mangá mas usa lookismo, e eu penso... Lookismo é o termo que existe. Sim. Lookismo existe, feiofobia. É fascinante, é um termo que caminha na corda bamba entre várias intersecções da sociedade. Eu fico interessado pro mangá que comente sobre isso. Foi bem fascinante. Gostei. Perfeito. Mais uma última vez, vai, Luke. Só pra chamar até semana que vem. Busu Nante Iwanaide ou Never Say Ugly. Isso aí. Perfeito. Até semana que vem, então. Até semana que vem. Semana que vem. Até semana que vem? Body,